Boa tarde. Vou começar me desculpando por te fazer relembrar tudo isso, trazer você aqui, mas é indispensável a gente mostrar para os jurados aqui quem era o Anderson, né? Então, eu vou começar com isso. Antes de eu fazer perguntas, eu vou rapidamente dizer para a gente assim, quem era o Anderson, como é que ele era no dia a dia, como é que ele era como marido, como pai, como irmão, como filho. O Anderson era uma pessoa maravilhosa. Ele sempre quis ser pai. Quando a gente começou a namorar, já falava sobre isso. E ele adorava as crianças da família, adorava os churrascos de família. Ele começou a trabalhar muito cedo e ele era muito responsável com o trabalho. Ele começou, inclusive, a pagar o colégio no ensino médio porque conseguia trabalhar na época. Ele pediu para o pai dele dividir com ele, né, o valor da escola na época. Antes, ele sempre estudava em colégio público, mas ele quis fazer um ensino médio diferente. Então, ele era acho que um filho maravilhoso também, né, falando pela mãe dele. Até na época que nós já estávamos casados, ele saía de casa, pegava ela no mercado, às vezes já tinha trabalhado a noite inteira, ainda assim ia lá, levava ela em casa, passava o café, que todo mundo dizia ser o melhor do mundo, e conversava com ela um pouco, voltava. Como marido e pai, eu acho que foi as partes mais simbólicas assim, né, da vida dele. Ele, mal a gente casou, ele já voltou com o assunto de ser pai e nossa diferença de idade era de 12 anos, então achei que também tinha que acelerar um pouco isso para ele, né? E aí tivemos o Arthur, que é uma criança com deficiência, e a gente já sabia que nasceria com algumas condições, né? Outras a gente ficou sabendo depois, algumas ele acabou nem sabendo, o Anderson. E foi acho que um momento mais complicado assim da nossa vida. A gente casou em 2014, então em 2016 o Arthur já estava nascendo. Eu acho que a gente viveu mais esse período assim, né, de hospital e lidando com todas essas situações do Arthur. Ele era um pai excelente. Ele tinha um pouco de medo, acho, por exemplo, quando o Arthur estava internado, né, na UTI, ele não conseguia ficar nos momentos em que passava a ronda dos médicos. Ele já tinha passado uma temporada antes com um pai que teve câncer, o pai dele teve câncer, faleceu, e ele, que cuidava também do pai, levava para o hospital. Então, o tempo que o Arthur ficou, ele lembrava muito disso. Mas fomos juntos todos os dias que o Arthur esteve lá. Não teve um dia que eu fiquei desacompanhada para estar no hospital. Mas esses momentos, eu acho que eram os únicos que eu via algum tipo de fraqueza no Anderson, assim, e nem considero, de fato, que fosse uma fraqueza, mas um medo do que fosse acontecer com o Arthur. Ele tinha muita fé. Ele entrava na UTI todas as vezes que nós fomos e consagrava o Arthur a Nossa Senhora. E o Arthur era minúsculo e ele chamava de Arthurzão e sempre falava que tudo ia dar certo. Pouco tempo que ele pôde ficar com o Arthur não teria outra pessoa que fosse melhor do que o Anderson foi nesse 1 ano e 8 meses que eles puderam ficar juntos. Eu não tenho nenhum arrependimento na minha escolha, sabe, de quem eu escolhi para ser meu marido, para quem é o pai do Arthur, para, sabe, meu amigo, meu companheiro, me entregou, sei lá, minha OAB, me levou para fazer prova, me levava para tudo. Eu ouvia falar dos assuntos mais variados e ele nem era alguém que, por exemplo, gostasse muito de estudar. Ele tinha um livro de aviação que ele gostava muito,
mas ele me ouvia falar sobre tudo e daqui a pouco, numa roda de amigos, ele estava repetindo algo que eu falei, sabe, com orgulho. E também foi essa pessoa que, por exemplo, em relação à aviação, não conseguiu realizar esse sonho que ele tinha, né? No dia da morte dele, o que ele fez de manhã? Ele já vinha fazendo algumas etapas para trabalhar na TAP, e no dia 14 de manhã ele foi fazer, faltou um exame admissional, levar alguns documentos, então de manhã primeiro ele foi para a TAP fazer esse processo que faltava, né? Era a última etapa. Então ele estava esperançoso de conseguir uma colocação na TAP. Sim, ele era mecânico de aeronaves, era o sonho da vida dele. O pai dele era também, chegou a trabalhar na Varig muitos anos. O irmão dele também fez o mesmo curso, então era algo de família, assim. E o Anderson tinha, acho que poucos desejos como esse. Era o maior que ele tinha, né? Ser pai e a aviação, eu acho que completava. E essa função que ele estava exercendo no dia da morte era exatamente para levar renda para casa enquanto ele não conseguia alcançar esse objetivo, era isso? Sim, em 2016, né, antes do Arthur nascer, ele ficou desempregado. Ele antes trabalhava no Comperge, então ele passou a rodar no Uber e depois de um tempo começou a trabalhar na campanha eleitoral com o PSOL e depois com a Marielle. Então foi basicamente assim até conseguir essa oportunidade de fazer o processo seletivo na TAP, que era o que ele de fato queria mesmo. E assim essa função de motorista, de certa forma, era pesada, assim, tinha que ficar às vezes até tarde, etc. E ele estava buscando algo mais estável e com um horário mais fixo, era isso? Ele, durante o período que ele ficou rodando, por exemplo, pela Uber, ele fazia um horário que ia até de madrugada, e eu ficava com o Arthur para ele poder chegar. Ele ficava de manhã com o Arthur e eu ia para o trabalho. Quando eu voltei a trabalhar, eu chegava do trabalho para ficar com o Arthur, ele ia dormir, e aí ele rodava à noite e madrugada. Então, ele rodou muito, ele trabalhou muito, e muito de madrugada, e ainda assim ficava com o Arthur durante a manhã, fazendo todas as outras coisas, né, até eu chegar, e aí sim era a hora dele descansar um pouco. Daqui a pouco ele acordava, comia alguma coisa e já saía para trabalhar de novo. Qual era a idade do Anderson quando ele morreu? 39 anos. 39 anos. E o Arthur tinha? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. O Arthur, ele, me parece óbvio, mas eu preciso perguntar para constar, o Anderson contribuía com as despesas da casa? Sim, nós dividíamos tudo. Sim. E o Arthur, ele precisa, em razão dessa deficiência que você diz que ele tem, ele precisa de tratamento especializado, ele precisa de fono, natação, fisioterapia, ele precisa desse tipo de coisa? O Arthur, ele, já durante a gestação, ele tem uma condição rara, ele já nasceu com uma condição rara que se chama falocele. Ele, com 16 semanas, a gente já conseguiu ver, ele tinha, a princípio, o intestino dentro do cordão umbilical, e quando ele nasceu, a gente foi descobrindo outras coisas. Essa condição normalmente associada a mais malformações. Então, ele é um combo de muitas coisas para tentar ver, tentar resolver. Então, tudo no Arthur tem alguma questão. Ele tem, sei lá, vai olhar olhos, ele tem miopia, ele teve hipoplasia do nervo óptico. Então, cada parte dele tem alguma coisa ainda para verificar, para tentar fazer com que ele tenha uma vida melhor. Ele precisa de fono, ele tem 8 anos hoje, ele não fala, ele hoje anda bem melhor, mas ele começou a andar, tinha uns 5 anos, ele já passou por 7 cirurgias,
Ele... Desculpa, tudo isso sem o Anderson. Né? Algumas com o Anderson. A que ele passou sem o Anderson foi a minha primeira vez também no hospital, né? Assim, o Arthur passava mal todo dia 13 para 14, de todo mês, depois da morte do Anderson. Acho que muito também por ver na televisão, acho que o jeito como eu chegava em casa, ele já tinha perdido o pai, eu estava resolvendo outras coisas também em relação até à morte do Anderson. Então, foi um momento em que ele ficou sem o pai e sem a mãe, porque muitas vezes eu estava na rua também resolvendo outras coisas. E ele passava mal, todo 13 para 14, em setembro, né? Então tinham 6 meses da morte do Anderson. Foi a primeira vez que eu entrei no hospital já sabendo que o Arthur ia operar. Isso, eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, porque eu não tinha feito nada sem o Anderson, absolutamente nada sem o Anderson. E toda a ultra o Anderson estava, todas as notícias que eu tive, eu tinha ele do meu lado. E, por uma gestação que já tinha sido complicada, eu estava, nesse dia, com uma criança no colo, uma bolsa gigante de exames, ele tomava um leite especial, uma mochila cheia de roupa, para levar, e eu parada, em pé, no hospital. Ele tinha uma obstrução intestinal e acho que foi o pior momento que eu vivi com o Arthur, porque os médicos chegavam a falar que ele não aguentaria, que eu devia estar preparada. E foi a única vez que eu achei que o Arthur não aguentaria. E eu passei a achar que, naquele momento, que eu, já sem o Anderson, que eu perderia o Arthur, que eu ficaria sozinha, que minha família tinha acabado, a família que eu formei. Eu me lembro que o Arthur ficou muitas horas em cirurgia. Me lembro que tentaram tirar, né, estubar, tirar o oxigênio, ele não aguentou, voltou. Teve momentos que ele chegou a saturar 4, 2, me botaram para fora da UTI, coisa que nunca tinha acontecido. Eu realmente achei que eu perderia ele naquele momento, já tendo perdido o Anderson. E eu achei que eu fosse enlouquecer nesse dia. Eu achei que que eu ia também, não tem mais sentido, assim. Eu repeti essa frase muitas vezes, de que o Arthur era a última coisa que ficou do Anderson, sabe? Se tinha alguma coisa muito importante do Anderson, era o Arthur. E foi o pior momento até ali, eu acho. Quando o Anderson faleceu, você já tinha o diagnóstico do Arthur? Ele já tinha um diagnóstico fechado? Ainda faltava muita coisa para saber? A gente sabia dessa condição da onfalocele, que é uma questão física, né? E quando nasceu, os médicos, eu cheguei a fazer alguns exames genéticos com o Arthur na barriga, mas muito de colher material em mim, né? E a maioria vinha perfil masculino normal. Quando ele nasce, o geneticista já fala para a gente que não era bem aquilo, né? Até porque não eram exames 100%, já que era em líquido amniótico e situações assim. E a gente ainda continuou fazendo toda a investigação e todos os exames. A gente ia a médico quase todo dia. E um exame, e aí tem toda uma etapa, né? Você vai fazendo alguns. Teve um que só fui fazer com o Arthur, o Anderson já tendo falecido, que aí esse precisaria fazer nós 3, né? Que é um que compara o material dos 3. Então, a morte do Anderson causou prejuízo ao Arthur por não conseguir fazer esse exame. Sim. Eu, até hoje, não tenho um laudo específico do Arthur em relação à genética. Ele tem um do neuro para autismo, mas eu não tenho da genética. E o Arthur tem, a princípio, 5 alterações, acho que posso chamar assim, né? Tem 5 opções que não fecham um laudo. Cada uma, isoladamente, poderia ser algo, mas ele tem essas 5, a princípio, que só comparou comigo. Esse laudo não fecha pela ausência do Anderson? Muito em parte disso. Porque não tem como comparar com se ele teria alguma dessas ou algo que pudesse melhorar ali as informações. Além disso,
a morte do Anderson prejudicou o desenvolvimento do Arthur, assim, de desenvolvimento. Claro que ele é uma criança especial, mas eu digo, por não ter o pai, isso prejudicou o desenvolvimento dele? Eu tenho certeza que sim, porque desde a barriga, quando o Anderson falava, o Arthur se mexia, ia para o lado em que ele estava falando. A primeira coisa que o Arthur falou foi papai. E uma criança que sempre esteve com os dois, a todo tempo, da barriga à saída do hospital, e em tudo que ele precisou fazer. Daqui a pouco, não ter o pai, e aí, por não ter o pai, a mãe também está saindo a todo tempo para resolver, para ir à delegacia, para ir a caminhadas, para voltar a trabalhar. Eu não tinha nada do Arthur ainda de laudos, eu trabalhava período integral, e ainda tinha que levar ele para fazer tudo. E isso também me deixou cansada, isso me deixou exausta, me deixava, às vezes, sem paciência com ele, porque eu não tinha mais com quem dividir. Não é o fardo, mas a vida. Eu não tinha quem pudesse ficar com o Arthur um pouco. Eu não tinha pessoa que brincava com o Arthur. Eu não estava no momento de querer brincar. Eu tive meu momento também de ficar chorando, e o Arthur perto de mim, só. Ele perdeu o convívio com os familiares do Anderson, nós não nos falamos tanto. Então, ele perdeu esse elo, ele perdeu a pessoa que dizia que tudo ia dar certo, a pessoa que queria ser pai. Era ele, sabe? Partiu dele querer ter o Arthur. E era a pessoa que dizia que já estava orgulhoso do filho. Eu tive uns momentos de olhar para o Arthur e ainda estar muito preocupada com essa questão de vamos investigar a síndromes, e o Anderson olhava e falava, não, mas vai dar tudo certo, está tudo bem, ele não tem nada, para de falar isso. Era a pessoa que dizia que tudo ia dar certo. O Arthur, eu não sei se ele tem, por ele não falar, eu não sei se ele tem toda a compreensão do que aconteceu. Mas eu tenho momentos em que ele via vídeos e falava, papai, de uma vez no irmão do Anderson passar a mão na barba, porque ele brincava assim com o Anderson, de fazer... O Anderson brincava, né, de passar a mão dele, ele sentia cosquinha. Ele estava vivendo com uma mãe que estava destruída. Ele perdeu tudo, e toda a possibilidade os dias dos pais, os natais, qualquer coisa. Ele não andava, ele não falava, ele era um bebê de colo. Ele tem um atraso no desenvolvimento de um modo geral. E eles ficaram todo o tempo, a maior parte do tempo, em hospital, e a gente levando o Arthur para médico. Foi isso. Ele não teve a oportunidade de estar com o Arthur num outro lugar, num outro contexto, sabe? Num momento de pai e filho mais tranquilo. Além do Arthur, eu queria, além disso tudo, né, de você criar sozinha, de ter todo esse... você, pessoalmente, precisou de tratamento, de remédio, ou não conseguiu ter porque tem um filho e não consegue sequer ter tempo para isso? Eu queria saber isso de você. Logo ali, né, na morte, os primeiros anos, eu não busquei tratamento para mim. Eu foquei muito para o Arthur. Eu achava que eu tinha que fazer o Arthur fazer as coisas mais rápido, sabe? Vamos andar logo, fala logo. Na minha cabeça, eu apertei ele demais, sabe? E eu queria ficar um pouco, talvez, distante, sabe? Não, ele já não tem pai, eu tenho que botar ele para fazer isso aqui e cumprir os objetivos que a gente tinha traçado um pouco. E, depois de um tempo, eu acho que quando as coisas se acalmaram, né? Porque o começo foi muito conturbado, né? Assim, eu estava na casa da minha mãe, eu levei 1 ano para voltar para casa, então, eu ainda estava ali resolvendo aquele começo, né? Foi muita coisa
muito para sair também, né? Assim, de vai para a delegacia, junta documento, resolve que aí tem um inventário, ainda fazendo investigação no Arthur, e o Arthur toda hora ia para o hospital com alguma questão, e ainda muito assim, e eu foquei muito nele. Quando as coisas, eu acho que deram uma acalmada, assim, tem algumas coisas já encaminhadas, investigação seguindo, inventário já seguindo, que eu acho que eu parei para olhar um pouco para mim, em alguns momentos, voltei a morar sozinha com o Arthur, e aí, sim, eu fui buscar tratamento de uns anos para cá. E aí, sim, tomei medicamento. Eu acho que tive uns momentos de ficar um pouco confusa do que eu ia fazer, um pouco perdida. Eu tinha 27 anos e foi não conseguia processar tudo, eu acho, também, né? Eram várias coisas para conseguir equilibrar Arthur, Anderson, a minha vida, querer também começar alguma coisa para mim, sabe? Sei lá, volta a estudar, cuida do Arthur, resolve isso e tudo ao mesmo tempo. E eu achei que eu daria conta de fazer tudo o mais rápido possível. Porque eu lembro de uma frase que meu pai me disse, em determinado momento, que tudo que eu fizesse a partir dali seria a primeira vez sem o Anderson. Eu acho que eu quis acelerar muito também para fazer tudo rápido, sabe? Para ter... Não, vai ser tudo a primeira vez, pronto, vai doer rápido, logo de uma vez, e as coisas vão... Já vai ter passado isso, e eu me atropelei um pouco. Não vai passar nunca. Não vai passar nunca, porque sempre vai ter alguma coisa que vai ser a primeira vez sem o Anderson. A primeira vez que o Arthur andou. A primeira vez que o Arthur falou mamãe. A primeira vez que o Arthur foi para uma escola nova, a primeira vez que o Arthur teve um coleguinha, a primeira vez de tudo, sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu vou... Alguém tem alguma pergunta para fazer antes de eu exibir os... Eu vou pedir para exibir mais partes aqui para você comentar para a gente. Tá? Não tá... Marquinhos, a gente consegue? Vamos lá? Tá filmando? Ah, sim. Não tô, amor. Não vai dar. Não, eu só tive que lamber pra colar. Para de filmar. Vai, amor. Você vai filmar? Não, porque eu quero ver. Não filma não, Eu tô amor. testando só, amor. Depois eu apago. Já tá filmando essa merda? Lê a tua cartinha, porra. Anderson, dentro de mim, agora batem dois corações apaixonados por você. Que isso, amor? Aqui, amor. Que é isso, amor? Tu tá de sacanagem. Mentira. Sério? Fiz hoje. Sério? Mentira, tá brincando. Que aí eu refaço. Eu não tô acreditando nisso, amor. Tu fez isso hoje, amor? Mesmo? O Arthur nasceu, já ficou no hospital. A gente ia todos os dias pra lá, depois que eu tive alta. Então, todo dia a gente ia daqui pra Barra. Esse vídeo, de certa forma, resume essa vontade que o Anderson tinha de ser pai. O Anderson tinha tido, uns anos antes, né, antes da gente se conhecer, uma doença, e as pessoas falavam que ele não poderia ser pai. E quando a gente decidiu ter o Arthur, nós fizemos alguns exames antes, né? E eu acho que teve um momento em que ele achou que não poderia mesmo. Eu não lembro de outro dia que eu tenha visto o Anderson assim.
E Assim como, feliz. feliz. Porque até no dia que a única ultra que ele não foi comigo foi a que eu consegui ver que o Arthur era menino. E até nesse dia, eu cheguei em casa para dizer a ele, é menino, mas eu tenho uma notícia ruim. Tem uma notícia boa ou ruim. A boa que vai ser menino, e eu já falava que tinha essa impressão. E foi na mesma hora. É um menino, mas ele vai passar por uma cirurgia. E aí as coisas não foram tranquilas na gravidez, né? E eu lembro dele falar que parecia um inferno, que não sabia por que a gente estava passando por tudo aquilo, mas que era tudo certo. Ele, apesar de ser essa pessoa que dizia que tudo ia dar certo, ele não conseguia entrar sozinho na UTI, né? A gente chegava no hospital, eu ia para o lactário, tirar leite, e ele ficava do lado de fora me esperando porque ele não conseguia entrar. Ele achava que podia entrar e não estar o Arthur lá e receber a notícia de que morreu. E ele está lá sozinho, né? Então, a gente sempre... Ele me esperou todas as vezes e entramos juntos, mas ele sempre tentando ser o mais forte possível. E o que define muito o Anderson, uma história que eu pensei nesses dias, sabe? Se eu pudesse mostrar bem quem o Anderson era. Tinha uma sala dos pais lá dentro. O Arthur nasceu na perinatal e tem uma sala dos pais que fica um livro, um caderno, para você escrever qualquer coisa naquele dia mais difícil, sabe? Para dar uma desabafada ali. E era horrível. Era aquela sala, sabe, que está todo mundo muito mal. Está todo mundo, sabe, com medo do que vai acontecer com seus filhos. E é na Barra, né? Tudo caro, dentro do hospital tudo caro. Então, estava todo mundo ali. E não tinha nada nessa sala. Tinha um banheiro e os pais chorando e mais nada. E eu lembro de um dia, né, a primeira vez que a gente ficou nessa sala, o Anderson achar aquilo horrível. E aí fomos para casa, porque eu já tinha tido alta. E no dia seguinte ele levou uma garrafa térmica que a gente tinha com café e fez quase todos os pais beberem café, sabe, para dar uma melhorada aqui. Ele era essa pessoa, a pessoa que fazia qualquer dia, por mais horrível que parecesse, ficar melhor. E com gestos simples assim, sabe? O Arthur perdeu essa pessoa, a pessoa que fazia o mundo ficar melhor. Eu não conheci até hoje outra pessoa com essa energia, com essa vontade boa como o Anderson, sabe, assim, de graça e, sabe, gestos genuínos. Ele não precisava receber nada em troca, sabe? Ele não estava nem pensando nisso. Era a pessoa da... Se alguém estivesse brigando, deixa isso para lá, você não sabe o que você está falando, sabe? Era essa pessoa de distribuir café para todo mundo, porque o dia vai ficar melhor assim. Eu vou te pedir desculpa, porque a gente exibiu um momento bem legal e eu vou exibir um pouco mais difícil. Queria que você falasse para a gente. Oi, amor. Como é que tá aí? Eu tô aqui numa palestra na Rua dos Inválidos. A Maria tá dando uma palestra aqui. Eu tô muito cansado. A gente vai sair daqui mais 9 horas da noite. Tá acabando já lá em cima. E aí eu vou levar ela pra casa e depois ir pra casa. Tomara que amanhã ela me peça pra apanhar tarde, né? No dia do atentado, foi a última que você recebeu dele? Eu acredito que sim, já não lembro se foi esse áudio último,
a gente vinha conversando sobre o Arthur, tinha pego o resultado de um exame, o Arthur ia para uma consulta bem no dia seguinte. Não sei se foi exatamente a última, mas foi Marquinhos, bem... só um minuto. Marquinhos, você consegue... É porque era um outro áudio, aquele do exame. Você consegue ele aí? Tá. Também. Mas foi nesse contexto, assim, né, de... Não lembro se a gente ainda trocou mais alguma mensagem, mas foram essas as últimas, né? Deixa eu ver se o Marcos consegue exibir mais um aqui. Já que você... Chegaram, só para, antes de exibir, enquanto ele... Quando estiver pronto aí, você avisa, Marcos. Então, ele no... Se é no dia do atentado, no dia que ele morre, eu posso dizer, então, que ele, naquele dia, ainda estava preocupado com o filho, ele morre ainda com preocupação em relação ao filho. Sim, eu tinha acabado de pegar os resultados e foi... Esse dia 14 foi um dia muito complicado. Eu tinha tido um problema também onde eu trabalhava. Ele chegou a me ligar uma hora, eu ainda falei que não podia atender, que eu falava com ele depois. E quando eu cheguei em casa, eu pego o resultado e mando para ele. E aí a consulta estava marcada com a médica para o dia seguinte. Tanto que quando eu esperava o Arthur passar na minha mãe para pegar esses exames impressos, porque a gente estava sem impressora, para levar para casa, né? E era assim, né? Eu pesquisava muito, eu mandava para ele, meu desespero. Então... E ele estava tentando te acalmar ali, espera amanhã. E o amanhã foi muito pior, né? Eu levei um bom tempo ainda para conseguir levar o Arthur na médica e resolver esse ponto, e era isso mesmo. Ele tem, dentre todas as questões dele, ele hoje toma hormônio do crescimento, e na época era muito sobre a tireoide também. Então, era isso, era tomar hormônio, e eu ainda demorei um pouco, né, para conseguir depois começar isso, né, retomar. E na consulta que a gente não conseguiu ir junto. Acho que eu deixei ele bastante preocupado ali. Eu vou já te agradecendo, te pedindo desculpa de novo mas eu achava importante isso, né, de mostrar o Anderson, mostrar tudo que isso causou na sua vida, tudo que isso causou na vida do Arthur.
Mas antes de terminar, eu queria só que você dissesse para a gente, para os jurados que estão ouvindo, o que você espera hoje? O que você espera daqui? Eu espero ver as pessoas que me tiraram, o Anderson, que tiraram o pai do Arthur, pagarem pelo que elas fizeram. Eu não tenho como eu pôr de forma alguma. Eu não substituo o Anderson de forma alguma para o Arthur. E eu nunca, por mais que eu consiga mostrar um pouco do que o Anderson representa para mim, do que ele representa para o Arthur, não vai chegar perto do que ele era de fato. Eu não consigo dizer de tudo de bom que ele tinha, eu não consigo demonstrar quem ele era. Ele é irrepetível, ele é alguém que não existe outro igual. O Arthur nunca, nunca na vida vai ter algo tão bom quanto ele poderia ter se o Anderson estivesse aqui. Obrigado. Boa tarde, dona Ágata. Receba minha solidariedade. A senhora demonstrava aqui, e a leitura dessas mensagens também reforça bastante isso. A senhora já falou como o Anderson dividia as responsabilidades, as despesas, o cuidado, a atenção em relação à família como um todo e ao pequeno Arthur em especial, pelas necessidades que ele apresenta. A senhora poderia falar um pouco mais? O Anderson ele trabalhava como motorista de aplicativo, ele também era motorista do mandato do partido. A senhora poderia falar um pouco mais do trabalho dele, como ele colaborava nas despesas da casa? Ele, primeiro, assim que ficou desempregado, trabalhava pela Uber e foi muito rápido, né? Assim, ele ficava até no começo com o partido, ia rodando pela Uber o tempo que dava, né? Porque no começo era só a temporada de campanha, então não pegava todo o tempo, então ele ainda conseguia rodar no começo pela Uber. A gente dividia todas as despesas, era bem, quase ali meio a meio tudo. Ele, depois de um tempo, ele começou a trabalhar com a Marielle uma vez por semana e depois, aí sim, todos os dias. Mas acho que a nossa dinâmica, assim, em relação aos gastos, não mudou muito. A gente ainda dividia muito. Basicamente, era meio a meio, todos os nossos gastos. Mas também tudo ia muito para o que a gente estava fazendo ali, né? A gente tinha acabado de financiar o apartamento, tinha acho que 2 anos que a gente morava no apartamento que a gente financiou, os gastos com o Arthur. Na verdade, eu tinha minha madrinha e uma prima nos ajudavam. Minha madrinha me ajudava muito até com plano de saúde na época, algumas coisas assim. Mas acho que era basicamente isso, assim, pelo menos dentro de casa. Acho que quando ele começou a trabalhar mais, era a dinâmica sobre os gastos continuava a mesma, ele só não podia muito mais me acompanhar em alguns médicos, mas muito mais pelo horário, né? Eu tinha um pouco mais de tempo que ele. O tempo seria a minha próxima pergunta, porque deu para ver que qualquer tempo vago que ele tivesse ali indicava isso, né? Como é que ele dividia com a senhora esse tempo para dedicar especialmente para o cuidado com o Arthur?
Antes o Arthur não ia para a creche, nem nada assim, então, para eu trabalhar, o Anderson ficava com o Arthur. Quando ele só rodava pela Uber, ele trabalhava normalmente à noite, madrugada, até porque ele achava que o trânsito estava melhor. E não tinha sol, ele, né, tinha esses pontos assim que ele comentava muito. Então, ele voltava de madrugada. Poucas vezes eu acordei, ainda falava com ele de madrugada. Eu saía de manhã, ele ficava com o Arthur. E na volta que eu rendia ele para ele dormir um pouco e saía de novo. Então, até os nossos momentos juntos assim, mais ali, né, já pro final da vida dele, já a gente acabava tendo pouco tempo junto, né, era ali entre um render o outro assim. Mas ele fazia tudo com o Arthur, ele fazia as coisas dentro de casa, do corredor do apartamento. Eu já conseguia dizer o dia que o Anderson tinha lavado a roupa, sabe? A gente dividia tudo mesmo, não só as despesas, mas todos os deveres, tudo que a gente tinha que fazer. A senhora poderia dizer para a gente quais são os principais cuidados médicos, educacionais, profissionais que o Arthur demanda regularmente? De terapias, o Arthur faz fono, físio. Estou em busca ainda da terapia ocupacional, que até agora não consegui. Ele faz hidroterapia. Ele tem uma lista bastante grande de médicos. Ele tem neurologista, gastro, pediatra, endócrino, por causa do hormônio. Eu também tenho que aplicar os hormônios. Eu dou injeções nele todas as noites. Ele é uma criança que usa fralda até hoje. Ele não come sozinho. Ele estuda numa escola agora que é um pouco mais forte nesse sentido, porque é exclusiva. Ele não se desenvolveu numa escola regular. Eu levo, busco. Ele tem otorrino, oftalmo, todos com uma frequência bastante grande, principalmente endócrino, por causa da dosagem hormonal. Fora as cirurgias. Sábado passado ele estava internado porque, para tirar um dente, ele precisa tomar anestesia. Ele faz tudo sedado, porque ele não coopera ainda. Ele não vai a dentista, ele não tem como fazer determinadas coisas sem ele estar sedado. Então, eu sedo ele, tem ainda cirurgias para fazer, porque ele ainda tem outras condições, por exemplo, hipospádia, que ele tem que operar, já de nascença. Ainda tem exames genéticos, preciso que ele faça ainda um exame que aí não é coberto pelo plano. E é muita coisa. E fora os cuidados em casa, né? Então, acho que é tudo isso. Obrigado. A senhora e seu filho recebem pensão do Anderson? A gente recebe a pensão por morte do INSS, né? Do INSS. De alguma maneira, corresponde à contribuição que ele fazia para o orçamento da família? É um pouco abaixo. Eles consideraram os 10 últimos 10 anos de contribuição, então é uma média, um cálculo do INSS, mas muito por conta dos gastos com o Arthur não bateria muito, assim, né? Apesar da gente ter plano de saúde hoje, eu tenho muitos gastos para além do que eu consigo fazer pelo plano, né? O Arthur tem médicos que não são pelo plano, tem muitas coisas muito específicas para o Arthur. Então, até as coisas básicas, de fralda, lenço, tudo dele tem um pouco a mais, né? Para terminar, agora um pouco da senhora. Bem, além de todo o impacto, que já conseguimos todos entender um pouco aqui, após esse fato, redes sociais, a senhora recebia mensagens em redes sociais
Isso chegou a ser um tema para a senhora, assim, para agravar ainda toda a dor e o luto que a senhora sofria? Eu recebi algumas, mas eu nunca foi algo, eu nunca me senti muito agredida, nunca passei por isso. Acho que a gente recebia muito mais solidariedade, acho que muito por conta do Arthur, mas acho que pela dimensão que teve, né, a morte da Marielle e do Anderson, alguns casos surgiram, mas eu acho que eu fui muito mais acolhida do que mensagens agressivas, assim, para mim, pelo menos. Que casos foram esses? Eu tive um relacionamento depois do Anderson e chegaram a falar, né, de quem morre mesmo, quem é viúvo mesmo é quem morreu. Foi muito rápido, né? Nossa, com essa cara de santinha, coisas em sentidos assim, como se eu não pudesse refazer minha vida. Normalmente era algo assim. A senhora recebeu fotos? Eu recebi foto deles mortos. Eu recebi uma charge uma vez. Eu recebi mensagens de gente que achava que sabia alguma coisa sobre o caso. Acho que momentos assim, não foram tantas, mas foram bem específicas assim. Muito obrigado. Oi, Agatha. Doutor Fábio. Finalmente chegamos a esse dia, né? Depois de muita luta. Parabéns. Esforço da senhora, das famílias. Tá? É muita luta para chegar até esse momento. Deixa eu perguntar começar de uma forma mais leve. Quem escolheu o nome Arthur? Como foi? O Anderson queria Miguel, mas eu achei que o Arthur precisava de um nome mais forte. E, para ficar tudo com A, o Anderson acabou escolhendo o Arthur. E virou Arthurzão, não é? Arthurzão. Me lembro de certa vez, você ter me relatado que após a morte do Anderson, o Arthurzão apontava para o céu e conta para a gente, conta para os jurados. Eu fui num aniversário, um pouco depois da morte do Anderson, um aniversário de família, e na saída para levar o Arthur para o carro, ele ficou olhando para o céu e falando, papai, papai. E ele ficou um bom tempo rindo, e ele olhava para mim, e ele ficou animado no meu colo, sabe, assim, de querer se mexer muito, como se ele estivesse vivendo alguma coisa mesmo, e repetindo e gargalhando. E eu acho que ele ficou alguns minutos, assim, eu não conseguia botar ele no carro. Estava minha tia olhando, acho que minha madrinha também estava do meu lado, e eu não conseguia botar ele dentro do carro, sabe? E ele ficou um tempo olhando para o céu e falando, papai, 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 do jeito dele. E até a hora e já era de noite, até a hora que eu falei assim, não, eu tenho que botar ele. Falei, desculpa, filho, botei ele no carro, ele parou e foi sério. Ele fez isso umas 3 vezes, assim, em 3 momentos diferentes, de olhar para o céu e olhar. Ele tem muito isso. Eu tiro muitas fotos dele, né, olhando para o céu, e eu acho que eles têm algum tipo de conexão especial. Você relatou em imagens, passou inclusive nesse documentário, mas além dessa figura maravilhosa que o Anderson foi, e sempre será, seu marido, seu companheiro, vocês também tinham um laço de amizade muito forte. Ele era seu melhor amigo. Ele era meu melhor amigo. Quando eu fui apresentar meu TCC na faculdade, né, ele já tinha me ouvido falar sobre aquilo 1 milhão de vezes. E ele estava lá, só ele, na plateia, me gravando, e com aquela cara, sabe, orgulhoso, mesmo não entendendo nada do que eu estava falando. Ele estava lá, super orgulhoso.
eu inventava umas coisas aleatórias para fazer. Por exemplo, bolo decorado com pasta americana. E aí, todo aniversário, toda festa de família, lá ia eu com bolo, e ele contava para todo mundo. Eu fiz um para ele de aniversário, que era com uma latinha de cerveja, que parecia ter uma espuma, e ficava pendurado. Então, assim, ficava apoiado num palito, e a latinha parecia que estava flutuando, e ele, sabe, apresentava aquilo, e as pessoas passando a mão achando que eu tinha amarrado a lata no teto com uma linha, e ele super orgulhoso, falando, não, porque a Agatha que fez, sabe? E tudo que eu inventava, ele estava do meu lado, e tudo que ele inventava também, sabe? Eu cheguei uma vez do trabalho e ele, vamos na rua comprar aqui umas coisas que eu quero fazer, um ar-condicionado no isopor. E era um isopor comum, com gelo dentro, uma ventoinha, que vinha uma nesga de ar frio na gente. E lá íamos nós inventar e fazer essas coisas bobas juntos, sabe? E então a gente topava a maluquice um do outro nesse sentido, sabe? Tipo, vamos fazer isso aqui. E a gente ia junto. E a gente fazia e ria daquilo. E a gente conversava sobre tudo. Sobre tudo. E eu tinha a pessoa que me apoiava, sabe? A mãe dele disse que ele falou que casaria comigo porque eu cuidava dele. E que ele sentia que tinha que cuidar de mim também. Eu acho que era isso. A gente cuidava um do outro. E se apoiava, era isso. Obrigado, Agatha. Sem mais perguntas, excelência. Defesa do acusado Rony tem a palavra. Boa tarde, Agatha. Eu não tenho perguntas, mas registro aqui a minha solidariedade à senhora. Então. Obrigada. Boa tarde. Sem perguntas também e minhas condolências. Obrigada. Pergunto aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha presente. Indago as partes se há alguma oposição para que a testemunha seja liberada. Sem oposição, excelência. Assistência, Ministério Público. Sim. Senhora Agatha, minha solidariedade também do Poder Judiciário. A senhora está dispensada. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.